Estamos estudando o livro de João, em verdade, não um estudo profundo, mas este período devocional com a palavra de Deus e, portanto, nós vamos trazer uma palavra aplicada ao meu e ao seu coração. Estamos no livro de João, capítulo 19, hoje, versículo 17 ao versículo 22, e eu quero já saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. O texto diz o seguinte: levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas reis dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Então, a primeira coisa, antes de nós trazermos uma aplicação, é nos lembrar disso que, nessa leitura com você aqui, me veio o entendimento sobre a pessoa de Pilatos, né? Como ele foi conhecendo e reconhecendo a verdade sobre Jesus. Se ele cedeu o seu coração ou não, é uma outra história. No entanto, ele foi alguém que, como você vê, ele questionando a Jesus e entregou aos judeus, dizendo: eis aqui o vosso rei, e etc. E para completar, no dia final, no momento final da crucificação, ele fez uma placa, né? Mandou fazer aquela placa, e que, escrita nas 3 línguas que cobriam, não é, o tempo, os impérios da época, a população, as etnicidades e línguas da época, hebraico, grego e latim, e a fim de que todos entenderiam o que estava escrito ali naquela inscrição. Jesus Nazareno, ele era o rei dos judeus. Pilatos colocou, então, rei dos judeus. Claro que os judeus ficaram nervosos com relação a isso, disseram que pelo menos põe o que ele disse, mas ele estava seguro naquilo que fez e, com certeza, a mão de Deus estava sobre aquele assunto também. Esse é aquilo que nos chamou a atenção, mas quando nós lemos o versículo 17, diz que, levando ele às costas a sua cruz, nós relembramos talvez de algum filme, algum visual que mesmo lendo a Bíblia a gente pode ver, mas com certeza ter visto algum filme nos faz lembrar daquele homem, Jesus, carregando a sua cruz naquela cidade. A gente visualiza, não é, aquela cruz pesada, né, e aqueles longos caminhos, estradas, aquelas calçadas pequenas e o longo caminho que Jesus caminhou carregando aquela cruz. Então, aqueles que morriam crucificados não só iriam ao lugar da crucificação e eles seriam crucificados, mas havia um processo anterior que era esse, o de carregar a sua cruz. E é neste tema, ou neste sentimento de carregar a cruz, que eu gostaria de trazer uma aplicação para nós. Jesus, ele carregou a cruz, e carregar a cruz naquela cidade falava de vergonha, porque ser crucificado lá de fora, quem sabia que foi crucificado, ficou sabendo, enfim, os que estariam lá, eu não sei quantas pessoas gostavam ou se interessavam de ver alguém sendo crucificado, ou a pessoa que estava ali, né? Mas ao carregar pela cidade, ao passar em algumas ruas daquela cidade, muitas pessoas assistiam, com certeza algumas chorando porque conheciam aquela pessoa que estava ali sendo crucificada, estavam ressentidos, mas muitos outros até com raiva, porque afinal de contas as pessoas que eram crucificadas fizeram algum mal, então podiam estar felizes porque aquela pessoa está pagando um preço por aquilo que fez. No caso de Jesus, estava sendo condenado pelos judeus porque ele se dizia filho de Deus, não é? Então, esta e outras coisas e outras verdades que Jesus pregou e fez, foi a razão que os judeus levaram ele a ser julgado e a ser condenado, e não só uma condenação de uma prisão, mas a morte de cruz. No entanto, a gente sabe que isso
era o que haveria de acontecer para que o seu sangue do Cordeiro imaculado e perfeito fosse derramado para o perdão dos meus pecados, para o perdão dos seus pecados. No entanto, ali nós vemos esta realidade histórica, e estava Jesus carregando naquelas ruas a sua cruz, e fala então da vergonha. Fala também, quando nós olhamos para a cruz, nós nos lembramos do peso que era aquilo ali. Para quem já viu em algum filme, eu não sou pesquisadora destes detalhes, eu não tomo muita atenção, não é o forte meu pesquisar sobre estas coisas, mas, como volto a dizer, vendo em algum filme, aquela cruz era muito pesada, e a Bíblia Sagrada até diz, né, que ele, não tendo força, também ele foi muito batido, né, estava muito, o seu corpo já abatido pela surra e etc., e o tempo daquela punição, então alguém ajudou a carregar aquela cruz, mas aquela cruz era extremamente pesada. E a terceira coisa é que ele sabia que estava indo para morrer. Quem carregava a cruz sabia que estava caminhando os seus últimos passos para um lugar de maior sofrimento, e que por fim seria terminar a sua vida, morrer. E este texto de carregar a cruz me trouxe de volta a Mateus capítulo 10, versículo 38 e 39, onde nós vamos estar trazendo da parte de Jesus mesmo uma aplicação para nós. Capítulo 10 de Mateus 38 e 39 diz: quem não toma a sua cruz e não segue após mim. Jesus dizendo, quando estava em vida pregando, ele diz, não é digno de mim. Então ele nos chama a tomar a nossa cruz e seguir após ele. Aí ele completa este pensamento com o 39, que diz: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, essas palavras de Jesus combinam muito com o versículo que nós estamos meditando, nos lembrando de que Jesus fez a parte dele, ele carregou a sua cruz. Agora cabe-nos obedecer a este chamado, a esta palavra de Jesus, que coloca esta realidade sobre nós. Nós não temos que carregar a mesma cruz que ele, até porque ele não pagava pelo seu pecado, mas ele estava pagando pelo meu e pelo seu pecado naquela cruz, levando sobre si o peso do pecado da humanidade, morrendo injustamente. Então não há comparação, mas Jesus nos chama também a carregar uma cruz individual e seguir após ele. Ele, quando chama isso, ele está falando de uma maneira a usar uma figura de linguagem, porque ele não esperava, estando em terra, que ninguém fosse estar com uma cruz física caminhando atrás dele. Quem o seguia, quem andava com ele, andava normalmente como qualquer outra pessoa, mas ele estava falando de algo que não só os discípulos haveriam de viver ali com ele, mas nós que haveríamos de conhecê-lo pela fé e recebê-lo e segui-lo pela fé, haveríamos de viver também. Portanto, essa realidade é clara, é evidente na Bíblia, que é para nós também no dia de hoje. E, portanto, nós podemos trazer este paralelo de que carregar a sua cruz é algo de vergonha. Alguns de nós podem dizer, não, irmã, eu sou orgulhoso ou orgulhosa de ser crente, eu sei em quem tenho crido, eu amo a Jesus e eu sou orgulhoso. É verdade, parcialmente eu vou concordar com você, eu também me sinto feliz e abençoada de ser crente, de ser, enfim, filha de Deus, de pertencer ao reino de Deus, de estar do lado da luz. No entanto, quando nós entramos no contexto da cidade, no contexto do mundo, no contexto da sociedade, é uma vergonha, porque o que nós cremos, o que nós vivemos, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de agir, é vergonha para a realidade do mundo, a não ser que, eu vou fazer um parêntese, muito importante, que o nosso evangelho esteja de acordo com o mundo e não com o evangelho de Cristo. Porque quem prioriza servir a Deus e aos judeus ao invés de ganhar dinheiro, como diz Jesus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e deixar, não se preocupar, não se inquietar com estas coisas, do que comer, do que vestir, é louco para o mundo. Então é uma vergonha alguém dizer, não, eu não estou preocupado com isso, porque o Senhor suprirá a minha necessidade. Isso é uma loucura. Mas esta é a vergonha que eu e você, que sentimos a realidade e a pressão da sociedade, somos chamados a carregar sobre nós.
É de ter a coragem de dizer, eu posso até ir ao médico, mas a minha confiança está no Senhor, porque Ele pode ainda hoje me sarar, aleluia. Quando o médico diz que não pode, isso é o que eles puderam, eu entendo. No entanto, a minha alegria é que eu confio num Deus que pode todas as coisas, se Ele quiser, aleluia. Então, quando nós carregamos esta vergonha, alguns olharão e dizem, é louca, é estúpida, não entende, né? A nossa realidade da ciência, enquanto a ciência está aí cabeça dura, brigando por uma coisa que eles nem podem provar, como é a teoria da evolução, nós cremos na palavra e afirmamos os séculos atrás, antes deles conhecerem a realidade do DNA, antes deles conhecerem mais a realidade dos cosmos, os crentes já diziam que a palavra e a verdade eram uma vergonha, ignorantes. Até hoje, muitos de nós... E até lutamos para não ser mais vistos como ignorantes, mas nós nunca fomos ignorantes. Ninguém que conhece a palavra de Deus, ninguém que acredita na palavra de Deus, ninguém que vive a palavra de Deus é ignorante. Desconhecer alguma outra coisa da realidade do mundo, tudo bem, e cada um tem a sua área, isso é o de menos. Mas não no sentido daquilo que o mundo quer impor para nós. Mas a verdade, vamos ser muito sinceros, é que se alguém de nós verdadeiramente segue aos passos e ao ensino de Jesus, é uma vergonha. Por quê? Porque o mundo diz que é loucura, e é loucura para o mundo, aleluia. Mas é glória, é virtude, é bênção para aqueles que caminham por fé e não por vista, cuja palavra já é uma loucura. Como assim? Viver por fé, caminhar por fé e não por vista, mas essa é a dimensão, escute por favor, é um privilégio nós podemos meditar nisso. Esta é a dimensão que o Evangelho de Jesus nos chama a viver. Agora, quem vive esta dimensão tem que carregar esta vergonha, porque quando a gente escuta as palavras, os sentimentos, os olhares, inclusive de muitos dos nossos irmãos dentro da igreja, nos envergonham pelo seu olhar. Quantos de nós decidimos viver o que a Bíblia nos chama a nos vestir em simplicidade, em pudor? Deixamos de lado o que podíamos comprar, ou podíamos nos mostrar, ou podíamos viver, e decidimos viver uma realidade simples. No entanto, isso é vergonha. Olha lá, olha para ele, olha para ela, né? Ou até não termos, mas não vivermos uma vida dissimulada, como quem tem. Isso não é para crente, aleluia, mas caminhar e levar a sua cruz é vergonha em relação ao que o mundo nos mostra, aleluia. Segunda coisa, carregar a cruz para nós é um peso, dói. Carregar a cruz e seguir a Jesus é seguir os passos dele, o evangelho dele, a direção dele, a visão dele, e nós já demos alguns exemplos aqui do que isso significa na vida prática do nosso dia a dia. E muitos de nós não queremos pagar o preço porque é pesado demais, irmã. No entanto, ele nos prometeu nos acompanhar. Este é o caminho dele e tem outra coisa, não há outro. Não há outro. Muitos dizem, eu estou lá, mas estou com Jesus. Não pode ser. Ele disse, ou tem Deus no coração ou tem mamon. Não pode servir a um, amar a um e não desprezar o outro. Então, a quem nós amamos e a quem nós desprezamos, porque ele diz, não se reconcilia, isso é uma verdade bíblica. E nós podíamos aplicar por muitas outras áreas da nossa vida. Nós estamos sentando o Deus da vaidade, a Deus Astarote, o que quer que seja, não é isso? No lugar de Deus. Mas carregar a sua cruz, que é o que Jesus nos chamou, ele diz, você quer ser digno de mim? Porque quem não carregar a cruz não é digno de mim. É muito forte, irmãos, meditação muito forte. Quem não carregar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. E nós já chegamos à conclusão que isso aqui é uma linguagem figurada e por causa disso é para ontem, é para hoje e é enquanto a igreja estiver neste mundo. É para a igreja. Então, quem não tomar a sua cruz, que é vergonhosa, que é pesada, não é digno dele. Portanto, não tem muito crente dizendo, eu estou aqui, estou com Jesus. Diz, não,
porque tem que estar seguindo os passos dele, tem que conhecer a ele e tem que levar uma cruz de vergonha sobre si. Estão vivendo como o mundo e até muitas vezes no mundo também. E dizem, Deus está comigo, não segundo este evangelho. Eu não posso julgar a ninguém e nem quero. Gostaria de que todos, de uma maneira ou de outra, pudessem chegar ao bem, mas eu não posso julgar a nada nem ninguém. É a palavra, como disse Jesus, que o julgará. É o Senhor que fará. Só o que eu posso fazer é ler, viver e ensinar aquilo que Jesus deixou para nós. E a terceira e última coisa, Jesus sabia que estava levando a cruz para perder a sua vida. E é interessante o versículo 39, com que a gente vai fechar esta meditação. Ele diz, quem achar a sua vida, e a gente está querendo achar a vida, né? A gente está querendo suceder numa profissão, porque pelo prazer da profissão, ou pela grandeza do dinheiro, ou por, enfim, alegria. Eu quero me achar na vida, eu quero achar a minha vida, ou na família, ou enfim, o que quer que seja. Geralmente a finança é o que é mais forte para nós, não é? De ter uma estabilidade, ter uma casa, ou algumas, não é? Para poder ter um futuro garantido. Achar a minha vida, ou ter prazer numa profissão, saber que eu me achei na vida, agora eu faço o que eu entendo que foi a minha vocação, e coloca até Deus no assunto, e etc. E Jesus diz, quem achar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, acha lá. É forte demais. Jesus sabia que ele estava indo para o Gólgota entregar a sua vida. Ninguém me tira de mim, eu a dou. E agora ele traz este paralelo para mim e para você. Ele diz, quem me der, aleluia. Quem de coração e de vontade própria perder a sua vida. E eu me lembro do testemunho do meu pastor. Uma das coisas, ele teve 2 carreiras. Uma que ele nem chegou a começar, que é essa que eu vou falar, e a segunda, a mais forte, que ele começou e foi muito, muito alta na sua carreira, até o Senhor chamá-lo para o campo missionário. Mas a primeira delas, ainda na sua juventude, ele sonhava em ser piloto. E ele teve a oportunidade, ele estava na fila, né, para entrar, já chamado, estava tudo certo, ele estava na fila para entrar naquela escola, né, preparatória já, enfim, ser a parte, ele já era militar, ele ia, então ser piloto de avião militar era o sonho da sua vida, mas quando ele estava ali, o Espírito Santo lhe constrangeu, que aquela não era a vontade de Deus para a sua vida. E são momentos de decisão muito forte, porque diante de nós está uma oportunidade, no caso dele, segura, alguns de nós a gente troca por algo que nem perto de seguro é, por um sonho. Satanás vende para nós uma visão, feita aquela visão de deserto, né? Um oásis no deserto, que não existe. É uma visão. Mas para ele estava ali, ele estava vendo os prédios, estava vendo os aviões, estava vendo os demais que estavam na fila, e um pouco tempo mais faltava ele cruzar e entrar por aquelas portas, se registrar ali e cumprir então o sonho de sua vida. Mas o Espírito Santo começou a constranger o seu coração e ele sabia que não era a vontade de Deus para ele. E depois de uns minutos de sofrimento, ele decidiu. Ele virou as costas, saiu da fila e voltou para a sua casa. Quem perder a sua vida, disse o Senhor Jesus, por amor de mim, achá-la. 2 vezes na sua vida ele teve que viver realidades como essa. E ele viveu o querer de Deus para a sua vida. Não terminou, a sua vida está terminando ainda, graças a Deus ainda está vivo, mas em riquezas, nem nada, pelo contrário. Tem o pão do seu dia e graças a Deus tem onde repousar a sua cabeça e a sua casa para estar morando. Mas nada deste mundo, no entanto, cumpriu, como disse Paulo, cumprir a carreira, aleluia, guardei a minha fé. E eu dou testemunho deste servo de Deus, como muitos deram da vida de Paulo, e nós a temos escrita também. E uns dos outros, aqueles que nós conhecemos, aleluia. Mas estes perderam a sua vida. Talvez aquilo que o mundo, ou as oportunidades, ou o desejo do seu coração, eles disseram não. Quando era possível, e a pergunta é para nós, quem está disposto a carregar a sua cruz e perder a sua vida, dar a prioridade à prioridade de Deus? Por amor a Ele, aleluia, porque quem fizer vai achá-lo. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Este mundo, este tempo é passageiro, aleluia.
Usemos com sabedoria do tempo, da vida, da saúde que Deus nos tem dado, até porque nos lembra aquela parábola que Jesus mesmo contou, de alguém que prosperou, abençoado inclusive por Deus, mas disse à sua alma, olha aí, fique tranquila, agora está tudo certo. Ele disse, louco, se nesta noite te pedirem a tua alma, o que tens, para que será? A nossa vida é passageira, pode acabar a qualquer momento. Vamos semear, vamos viver, vamos priorizar. Aleluia. Carregando a nossa cruz, seguindo a Jesus, o reino de Deus. Não nos inquietando com o demais. Claro que seguimos trabalhando, vivendo, mas com os olhos, com o coração disposto e voltado para a nossa casa celestial, que esta já está paga 100%. Amém? Ninguém precisa se preocupar. Aleluia. Nem lá a gente vai precisar comer, aleluia, nem se preocupar com nada, mas mais do que isso, o Rei deste céu já reina hoje em nossos corações e promete hoje, se nós cremos neste Jesus que nós lemos aqui, tomemos a nossa cruz e sigamos a Jesus hoje. Amém.